Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero compartilhar com você uma visão que Deus me deu. E Deus tem me inquietado muito para falar sobre isso. Eu não tinha pretensão de compartilhar, mas há poucos dias o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que isso não era só para mim, eu precisava falar sobre isso. Há uns meses atrás eu estava dando mama ao meu filho, coloquei ele para dormir, fui colocar ele para dormir, o quarto estava escuro, mas eu estava acordada e eu estava ninando ele, botando ele para dormir, e eu tive uma visão com olhos abertos. Eu me vi num lugar que eu frequentei há um tempo atrás, e nesse lugar oferecia curso de igreja mesmo, curso de palavra de Deus, e eu participava desse curso. E para ter acesso àquele ambiente, eu precisava passar numa catraca. E depois tinha acesso às salas. E nessa visão, eu me vi passando por essa catraca. Eu senti como se eu estivesse lá. E já tem muito tempo que eu não vou nesse lugar. Mas eu senti como se eu estivesse ali, passando na catraca. E quando eu passei na catraca, ao invés de ver as salas e o ambiente que eu já frequentava, eu vi um grande abismo. E era um abismo enorme e muitas almas caindo naquele abismo. Tinham muitas almas caindo. E Deus falou no meu coração: estão vendendo a minha palavra. E de fato, aquele curso que eu fazia era um curso pago, era da igreja, era oferecido para a igreja, pela igreja, mas para ter acesso àquela ministração eu precisava pagar por aquilo. E na época eu não via problema nenhum nisso, participei, não vi problema nenhum, não estava pensando nisso, mas de repente eu tive essa visão e Deus falou isso comigo: estão vendendo a minha palavra. E eu disse: Senhor, por que o Senhor me deu essa visão? Eu não entendi porque Deus me falou isso, guardei no meu coração. Alguns meses se passaram e eu tive um sonho, uma revelação. E nesse sonho tinha uma voz que cantava sem instrumento, sem melodia, só a voz, de uma forma muito sombria. A voz ficava assim: o tempo da razão está chegando, o tempo da razão está chegando, sem pausa, o tempo da razão está chegando. E enquanto essa voz ficava entoando isso, eu vi uma imagem de um pastor e ele estava numa igreja pregando e profetizando, mas não era ele que estava profetizando, era um espírito maligno. E ele falava para a igreja: comprem curso de teologia, comprem curso de teologia. E a voz continuava atrás: o tempo da razão está chegando. E nós sabemos que a razão, quem tem a razão é quem tem a verdade. Então eu entendi que o tempo da verdade está chegando. E eu acordei muito atordoada, porque eu acordei ainda ouvindo aquela voz: o tempo da razão está chegando. E foi muito forte, gente. E eu acordei atordoada, eu disse: Senhor, que sonho é esse? O que isso quer dizer? E eu anotei mais uma vez. Eu não entendi o porquê Deus estava me falando isso. E aí passaram-se mais alguns meses e chegou a virada do ano. Do dia 30 para o dia 31 de dezembro, eu estava dormindo e eu ouvia o tempo todo uma melodia cantando e dizendo: retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E isso ficou repetindo a noite inteira. Quando Deus fala com a gente, o nosso espírito se enche de temor. Então a gente entende que é a voz de Deus. E a noite inteira eu fiquei ouvindo isso. E eu estava em oração e eu fiquei ouvindo isso a noite inteira. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Quando eu acordei, eu disse: Senhor, o que significa retornaremos ao lugar a qual pertencemos? Eu não entendi. Anotei isso e passei o dia todo em oração. Novamente o Espírito Santo começou a falar uma palavra no meu coração: Tobias, Tobias. E depois uma frase: volta para casa. Volta para casa. E eu não entendi o que isso significava. Anotei
E quando amanheceu, eu comecei a orar e dizer: Senhor, não entendi o que significa Tobias e volta para casa. E fui procurar na Bíblia quem era Tobias na Bíblia e achei a reconstrução dos muros de Neemias. E foi justamente quando Neemias começou a reconstruir os muros para que o povo voltasse para casa, o povo de Jerusalém voltasse para casa, e Tobias foi muito usado pelo inimigo para impedir a construção do muro. E aí tudo fez sentido. Deus começou a ministrar no meu coração sobre os falsos profetas que estão dentro das igrejas. Tobias, ele tentava fazer de tudo para impedir a construção do muro. Mas quando a construção do muro terminou, um sacerdote que estava dentro de Jerusalém, era parente de Tobias, e ele pegou um lugar de adoração que era do Senhor, uma sala, um local que era separado para os utensílios do Senhor, para os sacrifícios do Senhor, tirou tudo de lá e ele colocou as mobílias de Tobias ali. E a adoração que era do Senhor passou a ser para o homem, porque o povo se dispersou, eles não adoravam mais a Deus. E as mobílias de Tobias estavam tomando o lugar que era de Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração que dentro da casa dele, dentro das igrejas, a adoração está sendo roubada. Muitos Tobias estão dentro da casa do Senhor. E o tempo da justiça, o tempo da razão está chegando. E Deus vai remover os Tobias. E ali, aquele sacerdote, ele era de dentro de Jerusalém. Ele participou da reconstrução dos muros. Ele estava lá dentro, mas ele infiltrou Tobias ali por amizade, por parentesco. Mas o Senhor falou comigo: existem muitos falsos profetas dentro das igrejas. E o povo está caindo no abismo, como aquela visão que o Senhor me mostrou. O povo está indo buscar a palavra, mas eles estão perecendo, porque a palavra genuína está sendo roubada. Muitos falsos profetas dentro das igrejas. E o povo está sem pastor, o povo está disperso. Deus falou comigo que o povo está como ovelhas, eles estão como ovelhas procurando pasto para se alimentar. Procurando pastos. E quando ele falou isso comigo, eu disse: Senhor, então os homens estão falhando, o povo está sem pastor. E ele me disse muito forte: eu sou o pastor deles. Eles não estão sem pastor. E o Senhor está trazendo de volta o seu povo para dentro das muralhas de Jerusalém. Ele está fazendo retornar para dentro das muralhas de Jerusalém o seu povo. Ele me mostrou através de Lucas 23. Tem 2 dias atrás eu passei a noite inteira ouvindo Deus falar Lucas 23. Eu não sabia o que tinha escrito lá. E quando eu fui ler, fala da morte de Jesus. E ele disse: esse é o início. É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Eu vou trazer o meu povo para o início. Para o sacrifício da cruz, porque o povo está disperso. E Deus falou mais comigo. Neemias, em um dado momento, depois que ele ergueu os muros de Jerusalém, ele tinha se afastado por um tempo, e quando ele voltou, ele disse: eu vou tirar todas as mobílias de Tobias. E ele tirou todas as mobílias de Tobias. Ele trouxe a adoração, os adoradores, os levitas de volta para o templo, e o povo passou de novo a olhar para Cristo. E ele pegou, depois da construção, a cidade ainda estava vazia. Ele pegou um livro. Tobias pegou um livro. Deus falou muito forte comigo, gente. Tobias pegou um livro onde tinham nomes escritos de pessoas que eram de Jerusalém e não estavam dentro de Jerusalém. E aqui eu quero te falar: Jerusalém é o lugar onde Deus habita. E eu não estou falando de templos feitos por mão humana. Eu estou falando do centro da vontade de Deus. Aquele sacrifício da cruz, o lugar onde Jesus habita, realmente. Ele pegou o livro, e aqueles que estavam com o seu nome escrito nesse livro, ele mandou ir buscar e trazer de volta
para dentro das muralhas de Jerusalém. Deus falou que esses nomes que ele tem escrito no livro dele, que são os moradores de Jerusalém, ele está trazendo de volta para o centro, para dentro das muralhas de Jerusalém, aonde a presença dele está. Deus está trazendo o povo de volta, o seu povo, para dentro das muralhas de Jerusalém, para o lugar onde ele está. E o Senhor falou mais comigo: diga ao meu povo que volte para mim. Eu estou esperando por eles. Não importa o tamanho do pecado, o tamanho da distância, eu estou esperando por eles. Deus está chamando o seu povo para o primeiro amor, de volta para Jerusalém. Ele está preparando a sua noiva e ele está chamando aqueles que são dele para retornar para ele. E ele me mostrou também que tem uma multidão subindo o monte, procurando as leis, os ensinamentos e as verdadeiras orientações e doutrinas do Senhor. E ele está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que estão dispostos a levar a palavra simples, pura, que Deus está entregando. Deus está levantando homens e mulheres. Talvez você seja esse homem e essa mulher que Deus está levantando, que Deus está chamando para levar a palavra sem corrupção, a palavra pura. Deus está levantando essa geração. Enquanto os Tobias serão desmascarados naquele grande dia, Deus está levantando homens e mulheres para levar a palavra genuína do Evangelho de Cristo. E Ele está capacitando. Enquanto isso, há uma multidão subindo o monte, buscando essa palavra. E Deus vai usar pessoas que são pequenas diante dos olhos humanos. Deus não chamou o rei, Deus não chamou os generais, Deus chamou Tobias, ou Deus chamou Neemias, o pequeno. E Deus está levantando esses como grandes guerreiros, como gigantes no mundo espiritual, para levar a palavra genuína para o povo que está perecendo dentro das igrejas. Essa é a palavra do Senhor. E antes, eu quero ler um versículo que diz assim, Oséias 6. Vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Vinde, voltemos para o Senhor. Esta foi a revelação que Deus me deu. Eu temi muito em entregar essa revelação. Quando eu disse ao Senhor que eu tinha medo, que eu não ia falar sobre isso, Ele me deu uma visão. Ele me mostrou um pássaro, uma águia, e tinha um teto assim. E essa águia, ela estava aqui assim, olhando para cima, mas as suas asas estavam presas no corpo. Ela estava olhando para cima, mas as suas asas estavam presas. E quando eu disse ao Senhor que eu não ia levar essa palavra, Ele me deu essa visão. E Ele me disse: como você vai voar se você não sair, se você não sair dessa limitação. Então eu estou aqui em obediência. Receba a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Amém, Jesus.